revista Nature Medicine, foi feita uma comparação entre o genoma do SARS-CoV-2, que é o causador do Covid-19, com outros coronavírus que a gente conhece. Os autores eles identificaram um coronavírus de morcego, que é 96% idêntico ao SARS-CoV-2, né, o causador do Covid-19. No entanto, esses 4% aí que estão faltando têm uma importância enorme. É nesses 4% que está a sequência que define o reconhecimento do nosso receptor humano. Ou seja, é aí que está aquela proteína spike ou espinho que eu tinha falado antes e que vai definir aonde que o vírus vai se ligar. A sequência do SARS-CoV-2 para reconhecer esses nossos receptores não está em nenhum outro vírus de morcego que a gente conhece. Mas esses autores identificaram que ela é praticamente idêntica à sequência de um coronavírus encontrado em pangolins, que é um mamífero coberto de escamas que é vendido como animal exótico nesses mercados da China. Isso evidencia então que essa origem do vírus é natural e é o que a gente chama de transferência zoonótica. O que é isso? A ideia é o seguinte: morcegos eles são reservatórios naturais de coronavírus. Tem um monte de coronavírus de morcego. E os mercados chineses eles são ambientes ideais para misturar morcegos, misturar pessoas e diversos animais cultivados e exóticos. Isso então permite que diferentes coronavírus acabem se misturando em um mesmo animal, o que pode ter acontecido, por exemplo, entre morcegos e pangolins. O que acontece então é um processo que a gente chama de recombinação. O que é isso? Bom, diferente de mutação, que é quando você troca apenas um par de bases de DNA, que são aquelas letras A, C, T ou G, a recombinação troca partes inteiras entre genomas de diferentes vírus. É como se você pegasse dois baralhos diferentes, embaralhasse as cartas juntos e separasse. Ou seja, o resultado são vírus novos que potencialmente poderiam causar uma infecção em humanos, dando origem a uma nova epidemia. Isso já aconteceu no passado, várias vezes na China, e essa não vai ser a última vez que isso vai acontecer. E qual pode ser o futuro do vírus? Ele pode sofrer um novo processo de mutação e ficar ainda mais letal do que já é? E, ao mesmo tempo, pode também perder força e virar só uma gripezinha, como diz nosso presidente? Mas para isso teria que ser contraído por boa parte da população? Mutação é um processo constante e natural. Todos nós estamos passando por isso o tempo todo. Vírus, por natureza, têm uma taxa de mutação mais elevada do que a nossa. Agora, o coronavírus ele tem uma taxa de mutação que é inferior em comparação com outros vírus. Para dar um exemplo, o influenza, que é o causador da gripe, ele tem uma taxa de mutação 2 a 4 vezes maior do que o coronavírus. Então isso são excelentes notícias, né? Pois diminui a chance de que o coronavírus vai sofrer uma mutação e se tornar resistente a uma potencial vacina que a gente está desenvolvendo. Agora, a mutação é um processo aleatório, né? É uma alteração numa base de DNA que acontece por erro, por acaso. E a gente sabe que a capacidade do vírus infectar e causar letalidade é orquestrada por diversos genes. Então, a chance de um desses erros gerar uma linhagem de vírus que é mais letal é extremamente baixa. Cara, é impossível? Claro que não, mas é muito mais fácil você quebrar alguma coisa do que fazer ela ficar melhor. Ou seja, a maior probabilidade é que uma mutação faria o vírus ser menos infeccioso ou menos letal. Mas claro que a linhagem ainda original, né, infecciosa letal, vai estar presente na população e vai competir contra essa menos infecciosa, né? Ou seja, na prática, a gente não pode contar com mutação como um processo para se livrar do coronavírus. Para o vírus perder força, então, a única forma garantida que a gente tem é diminuir o que a gente chama de taxa de reprodução básica do vírus, que é conhecido como R0 em inglês. Essa taxa é uma estimativa de quantas pessoas podem ser infectadas por uma pessoa doente. Isso, claro, que depende muito do contexto social de cada país, mas as estimativas para o Covid-19 estão entre 2 e 2,5. E o objetivo é tentar diminuir essa taxa de reprodução do vírus para menos de 1, o que significa que, ao longo do tempo, essa infecção vai desaparecer na população. Para diminuir a taxa de reprodução do vírus, existem duas formas principais. A primeira é o isolamento social, né? São as quarentenas e você tentar diminuir o contato que uma pessoa tem com a outra. A outra forma é quando a maior parte da população já se tornou imune a esse vírus, que é o que a gente chama de herd immunity. E quanto que é essa maior parte? É inversamente proporcional à taxa de reprodução do vírus. Então, se o R0 do vírus for 2, a gente precisa de pelo menos 50% da população imune. Agora, se o R0 já for 3, a gente já precisa de 66% da população imune. Para atingir essa imunidade,
a forma mais segura, claramente, é vacinas, né? Você deixar as pessoas imunes antes delas entrarem em contato com o vírus. Mas isso também, claro, pode ser alcançado naturalmente, né? Quando as pessoas são infectadas, se recuperam. O que era, inclusive, a proposta do governo britânico. Mas, obviamente, para você chegar nesse nível de imunidade, vai morrer muita gente, né? Então, por favor, fiquem em casa. Como a gente não tem vacina ainda, essa é a única forma garantida de frear essa contaminação. E, Marcelo, não sei se você tem acompanhado, né? Claro que tem, como um bom brasileiro, mas o presidente aqui do país, ele vai contra, né, essa questão do isolamento. Ele não é isolacionista, como boa parte da sociedade. Essa realmente é a solução mais eficaz para o momento, e aí também com relação ao grupo de risco, né, dos mais velhos, eles correm mais risco, também essa parte do país ser mais frio, ser mais quente, o Brasil pode, quem sabe aí, sofrer menos por ser um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza? Cara, com certeza, por favor, fiquem em casa. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e de praticamente todos os líderes de governo. Infelizmente, a gente tem algumas exceções, né? Vergonhoso, foi assim desesperador assistir semana passada o pronunciamento do nosso presidente Bolsonaro sobre o coronavírus, indo na contramão, né, do que todo o resto do mundo está fazendo. O crescimento desse vírus é exponencial e é então extremamente importante a gente conter esses casos logo no começo, porque a explosão é muito rápida. Só a gente viu o que está acontecendo com a Itália e agora com os Estados Unidos. Segundo o CDC, né, a Agência de Controle de Doenças dos Estados Unidos, as pessoas têm mais risco de infecção quando elas estão acima de 65 anos, quando elas apresentam alguns problemas respiratórios, como asma, pessoas com condições cardíacas e pessoas que apresentam diabetes ou algumas outras condições que estão ligadas à obesidade. Mas isso significa que essas pessoas têm um pouco mais de risco, não significa que o resto está imune. Então, as pessoas de todas as idades e condições estão ficando doentes e estão morrendo. É extremamente importante que todo mundo se conscientize que isso não é um problema somente de pessoas idosas. E, como vocês mesmos já mencionaram aqui em episódios passados, mesmo que você não fique doente, você ainda pode ser um vetor de transmissão. Você pode adquirir a doença e contaminar ela para outras pessoas que estão em risco. Então, é super importante que todo mundo fique em casa. Existe uma correlação fraca entre o número de casos e a temperatura do país. No contexto geral da doença, essa correlação é insignificante. A escala e a profundidade das medidas de contingenciamento têm uma influência muito maior no número de casos do que a temperatura. Para dar um exemplo disso, a temperatura média nessa época do ano na Coreia do Sul é muito menor do que na Itália. No entanto, acho que todo mundo acompanhou a diferença em que esses dois países trataram do Covid-19. Hoje, a Coreia do Sul tem 10 mil casos aproximadamente, a Itália tem 92 mil. Já tem vacina já, ô Marcelo? Estão querendo vacinar aqui no meu bairro, hein? Pode vacinar já? Existem pelo menos 12 tratamentos diferentes sendo investigados para o Covid-19 atualmente. Muitos têm resultados preliminares bastante promissores, outros ainda estão assim em cima do muro. Eu vou dar um exemplo de 2. Uma das formas que são mais simples e promissoras é o que a gente chama de imunização passiva, que é baseado na ideia de que as pessoas que já foram infectadas com o coronavírus e se recuperaram, elas provavelmente desenvolveram anticorpos que são capazes de neutralizar esse patógeno, né, o vírus. Então, com isso, os pesquisadores eles estão identificando pessoas que se recuperaram do Covid-19, extraindo anticorpos do plasma sanguíneo delas e testando a capacidade desses anticorpos de conferir imunidade contra o coronavírus. Isso a gente sabe que funciona historicamente, já deu muito certo no passado, a gente utilizou esse processo contra o pólio, contra sarampo, contra a gripe e outras infecções. E, inclusive, um estudo preliminar feito na China mostrou uma melhora em pacientes que foram administrados com esses anticorpos. Então, agora existem testes clínicos sendo conduzidos em diversos países para tentar confirmar e tornar essa terapia segura e eficaz para todos. Um outro tratamento que ficou bastante famoso também, que foi aqui mencionado inclusive no Coronga, é a cloroquina. Ele ficou famoso após Donald Trump e até o Bolsonaro também terem falado sobre essa droga. No entanto, as evidências para a cloroquina ainda são bastante superficiais. Existe um estudo bastante promissor que foi feito in vitro, ou seja, fora do corpo humano, mostrando que a droga funciona, mas também teve um estudo na França que ficou bastante famoso, em que eles mostraram melhora nos pacientes que foram tratados com cloroquina.
Esse estudo, no entanto, ele foi bastante criticado, a metodologia não foi muito boa, o grupo de pacientes era muito pequeno e não foi muito bem controlado ali, então existem dúvidas se isso realmente funciona. E o problema é que diversos líderes de governo saíram por aí falando que esse negócio funciona, né? Teve até um caso recentemente aqui de um casal no estado de Arizona, nos Estados Unidos, que ouviu o Donald Trump falando que a droga é eficaz e foi tomar cloroquina para tentar se prevenir contra o Covid-19. O homem, infelizmente, já faleceu e a mulher está internada em estado gravíssimo. Então isso mostra a importância, né, de você fazer testes clínicos muito bem controlados para entender como as drogas funcionam e se elas são seguras ou não. Precisa de um grupo grande de pessoas, a gente precisa fazer o que a gente chama de teste cego, que é que as pessoas não sabem se elas estão recebendo a droga ou não, e esse processo demora meses, né? Está tudo sendo super acelerado para tentar chegar numa solução o mais rápido possível para o coronavírus, mas é bem irrealístico pensar que vai acontecer em menos de um ano. E, Marcelo, você acha que a sociedade pode se preparar, que vem mais pandemias ou coisas novas aí por aí no futuro? Há uma perspectiva nesse sentido ou ainda é muito cedo? Como que o campo biológico enxerga, né, o surgimento de uma pandemia tão letal, assim, um negócio que está transformando uma geração, né, talvez a maior crise da nossa geração? Como que essa parte da sociedade está pensando em possíveis pandemias no futuro? Sim, com certeza é um consenso entre pesquisadores que epidemias como a causada pelo Covid-19 vão sempre existir. Se trata de uma briga contra a evolução, né? A gente desenvolve vacinas, a gente adquire imunidade e os vírus e as bactérias vão continuar sofrendo mutações e achando novas formas de nos infectar. Eu acho que isso é muito representado pela frase que ficou famosa no filme Jurassic Park, né, que é Life finds a way, ou seja, a vida vai encontrar um caminho, né, não importa quantas barreiras a gente coloque, os vírus e bactérias vão achar novas formas de nos infectar. É só uma questão de tempo, então, né? Acho que uma das grandes apostas, por exemplo, é o vírus da gripe, que as pessoas acreditam que em algum momento próximo vai surgir uma linhagem tão infecciosa como foi a de 1918. Que só relembrando, né, que o Léo mencionou sobre essa linhagem, acho que no episódio 7, é a gripe espanhola que infectou 1/3 da população do mundo e matou 50 milhões de pessoas. E uma outra preocupação, saindo um pouco dos vírus, são as bactérias, se não for inclusive mais preocupante do que vírus. Hoje, a gente já tem diversas linhagens de bactérias que são resistentes a múltiplos antibióticos. E, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de desenvolver novos antibióticos está diminuindo muito. As estimativas, nesse ritmo que a gente está, é que até 2050 vai morrer 10 milhões de pessoas por ano por conta de infecções causadas por bactérias resistentes a antibióticos. Isso é mais do que câncer, então é muita gente, é uma crise seríssima. Eu espero, então, que a crise do coronavírus, apesar de todos os inúmeros problemas, claro, né, também tenha servido como uma lição para a gente evidenciar alguns pontos em que a gente precisa melhorar socialmente e estruturalmente, né, em questão de distribuição de recursos em hospitais, capacidade de testes, reação rápida de líderes de governo e por aí vai. Agora eu queria de você uma perspectiva, quem sabe otimista aí, com relação à biologia molecular, com relação aí a essa questão, né, do controle das pandemias, o que pode estar por vir, o que temos de bom nesse horizonte tão amplo, né, da biologia molecular. Acho que para contradizer um pouco esse futuro sombrio que eu falei sobre epidemias, seguramente a biotecnologia está avançando a uma velocidade surpreendente. Se a gente comparar de 10 anos atrás para hoje, já temos tecnologias incríveis que estão sendo desenvolvidas e tem um potencial enorme de revolucionar a nossa capacidade terapêutica. Eu vou dar um exemplo de duas tecnologias aqui que eu estou bastante animado e acredito que tem um potencial grande. A primeira, que acho que muita gente já ouviu falar, é o que a gente chama de CRISPR, né? CRISPR é aquela ferramenta que permite aos cientistas editar DNA. É basicamente uma tesoura que você corta o DNA em uma sequência que é programada pelo pesquisador. Isso teve grande repercussão recentemente, né, quando foi utilizado por um pesquisador chinês para editar o genoma de um bebê, né, para que ele nascesse resistente ao HIV, o vírus causador da AIDS. E apesar de ser bastante conhecido, né, como essa ferramenta de edição, o que talvez não seja tão difundido no meio não científico é a origem desse sistema chamado CRISPR. O CRISPR ele é um sistema imune presente em bactérias que evoluiu exatamente para combater vírus. Então, quando um vírus infecta uma bactéria, o CRISPR vai lá,
corta o material genético do vírus e previne a infecção. E claro que é uma visão, então, um pouco mais alguns anos à frente, mas é completamente realista que no futuro a gente pode utilizar ferramentas